transformar a agricultura em uma sociedade cada vez mais urbana e o lançamento da terceira Conferência Internacional Agricultura e Alimentação em Sociedades Urbanizadas. Este painel é uma realização do Canal Rural, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da comissão organizadora da terceira Conferência Internacional Agricultura e Alimentação em Sociedades Urbanizadas. As questões alimentares têm assumido uma importância decisiva nas agendas sociais, política e acadêmica internacional, dada a relevância do tema para o abastecimento alimentar de uma população crescentemente urbana, com recursos ambientais finitos. Para falar sobre esse tema, contamos com a presença do coordenador-geral da terceira AGURB, professor doutor do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Sérgio Schneider. Da professora da Escola de Administração da URGS, doutora em Marketing de Alimentos e membro da comissão organizadora da terceira AGURB, Márcia Barcelos. E do diretor técnico da Emater Rio Grande do Sul e membro do Comitê Científico da terceira AGURB, Lino Moura. Mas antes de dar início a este evento, convido para a saudação de boas-vindas o presidente do Canal Rural, Júlio Carnino. Bom dia a todos, bom dia aos nossos parceiros aqui, professor Sérgio, professora Márcia, ao Lino. Muito obrigado pela confiança de estarem conosco aqui, de fazer o lançamento desse evento importante, a terceira Conferência Internacional de Agricultura e Alimentação em Sociedades Urbanas. É uma honra para nós, do Canal Rural, receber esse evento hoje aqui, nesse momento importante. Para nós, o Canal Rural, é tão importante esse momento, porque há 22 anos, aqui na Expo Inter, o Canal Rural começou a realizar esses eventos, esses fóruns de discussão. Lá quando o Canal Rural foi criado, na época o canal era da RBS, era na Casa RBS, a gente sempre fez muitos eventos. O ano passado, o Canal Rural começou a fazer esse trabalho intenso aqui com essa arena, com a criação dessa arena. E a criação dessa arena, o objetivo dela foi a gente poder realizar eventos todos os dias e criar um espaço, um stand, que fosse um espaço de troca de experiências, troca de ideias, que fosse um espaço onde nós pudéssemos gerar muito conteúdo, e conteúdo que não ficasse, que esse conhecimento não ficasse restrito aqui à presença física, mas que pudesse influenciar pessoas em vários lugares, pela televisão, pela internet, pelos vários canais. Então, a criação dessa arena, o nosso time trabalhou muito desde o ano passado, esse ano já é uma evolução da arena, é um espaço confortável, um espaço intimista, onde as pessoas, os palestrantes, as pessoas que trazem o conteúdo podem interagir com a plateia. Esse espaço foi pensado dessa forma, para que as pessoas pudessem passar 1 ou 2 horas aqui por dia em profundo contato e de troca de experiências e troca de conhecimento. É por isso que a gente criou isso. Então, eu espero que todos vocês possam aproveitar muito esse espaço. Ao longo dos próximos dias, serão 10 eventos serão realizados aqui. Esse é o primeiro evento. E é emblemático para nós começarmos com esse evento, focado em segurança alimentar, agricultura sustentável, agricultura familiar, quer dizer, tem todo esse espírito, esse evento aqui, essa conexão do campo com a cidade, como é que o campo ajuda a cidade a ter segurança alimentar. Porque no Canal Rural, este ano, professores, professor Sérgio, professora Márcia e Lino, o Canal Rural está profundamente envolvido, a partir de agora, com essa causa. Nós vamos lançar nos próximos dias um projeto no Canal Rural chamado Nação Agro. E o projeto Nação Agro é um compromisso de uma bandeira que o Canal Rural está assumindo em todo o Brasil, junto com o ICA, o Instituto Interamericano para a Cooperação na Agricultura, e com a FAO também, que eu sei que é parceira, a FAO é parceira do projeto também, e já os convido para fazerem parte do projeto, ou seja, o Canal Rural vai estar junto com vocês nessa causa também. Nós vamos começar a produzir a partir do final de setembro, início de outubro. Vocês vão ver em todos os telejornais do Canal Rural muito conteúdo focado nisso, muito conteúdo. Nós estamos reunindo parceiros em vários lugares do Brasil, de fora do Brasil, e nós estamos extremamente comprometidos com esta causa, porque a gente acredita que é por aqui que é o futuro da agricultura, o futuro da segurança alimentar no planeta, e nós, como grande veículo de comunicação focado em agronegócio, nós falamos 74% dos produtores rurais do Brasil todos os dias, a gente tem essa responsabilidade social, e a gente vai fazer esse papel, sim. Fica aqui um compromisso. Então, por tudo isso, é muito importante receber esse evento na abertura da Expo Inter, na abertura dos trabalhos da Arena Canal Rural.
Eu quero agradecer a todos e dizer que esse evento está sendo gravado já pela nossa equipe aqui e ele vai ser disponibilizado no YouTube. Vai ser o primeiro evento no canal do YouTube do Canal Rural que vai ser disponibilizado. Depois nós vamos mandar para todos vocês e isso poderá ser compartilhado com pessoas aí em todos os lugares preocupadas com essa discussão e com esse tema. Então, muito obrigado a todos. Um bom evento e que comece uma bela Expo Inter para todos nós. Muito obrigado. Perfeito, muito obrigada, Júlio. Gostaria, então, de iniciar a nossa rodada de conversas. Peço que vocês vejam que muitos já estão com papel na mão, façam perguntas, fiquem à vontade. Como o Júlio destacou, a casa é de vocês, queremos a participação de todos. Gostaria de ouvir primeiro o professor Sérgio, seja muito bem-vindo, agradeço a sua participação. Gostaria de ouvir de ti, professor, a primeira conferência, a segunda, queria que o senhor falasse um pouco dessa experiência, como foram esses eventos e também agora, porque aqui no Brasil, né? Bom dia a todos, bom dia especial aos meus colegas aqui, colega professora Márcia, colega Lino, saudação ao Canal Rural que nos hospeda e também aos colegas da Expo Inter e à audiência que está nos assistindo. A Conferência Agricultura e Alimentação em Sociedades Urbanizadas, ela é uma iniciativa que inicia em 2012 na Holanda, como uma decorrência de uma criada pelo Ministério da Agricultura na Universidade de Wageningen, na Holanda, que é uma universidade reputada internacionalmente em estudos de alimentação. Qual é o futuro? E os pesquisadores dessa universidade chegaram à conclusão de que, para refletir sobre o futuro da agricultura, eles precisariam refletir sobre o futuro da sociedade urbanizada, porque na Holanda, 95% da população vive nas cidades. Depois, em 2015, foi realizada a segunda conferência em Roma, numa iniciativa da prefeitura, da província de Lácio, né, na cidade de Roma, em comemoração ao lançamento da Agenda 2030, que é a Agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E nós estivemos nessa conferência em Roma, eu faço parte desde a primeira conferência do Comitê Científico Internacional, e lá em Roma houve um convite para a China e para o Brasil para a gente organizar o evento. Então, conversamos com os colegas chineses, ao final, ao cabo, combinamos que em 2018 nós faríamos a conferência no Brasil e a próxima seria realizada na China, que também é um país importante em questões alimentares. Então, de tal sorte que nós fomos premiados com a organização desse evento. Na segunda conferência foram mais de 20 países presentes e aqui este ano, em Porto Alegre, nós vamos realizar a terceira conferência do dia 17 ao dia 21 de setembro, justamente para que os visitantes estrangeiros possam também desfrutar o nosso momento mais, digamos assim, típico na cidade, quando o campo vem para a cidade, que é a Semana Farroupilha, onde tem uma série de eventos em Porto Alegre. Nós estivemos receber pessoas de mais de 30 países que já estão inscritas, há em torno de 810 inscritos nesse momento. Então, desde já, eu convido as pessoas que nos assistem a inscrever-se, porque ainda temos espaço. O evento ocorrerá no Salão de Atos da URGS, né, e nós estamos esperando a maior afluência de público possível neste período. Agora o senhor despertou a nossa curiosidade, professor. Pontualmente, logo mais a gente vai falar sobre a conferência, mas pontualmente, quem for até lá vai encontrar o quê? Vai falar sobre o quê pontualmente? A conferência é, na verdade, um evento que pretende colocar juntos acadêmicos, agentes do setor privado, do setor empresarial, pessoas de governo, os diferentes stakeholders, os consumidores, as suas organizações, os movimentos sociais. Nós estamos convencidos que o século XXI necessita de uma nova agenda para a questão do desenvolvimento sustentável. E nós queremos que a conferência em Porto Alegre ela seja um tambor de retumbância dos objetivos do desenvolvimento sustentável, da Agenda 2030, que vão marcar o século XXI com um novo caminho para o desenvolvimento. E nós achamos que a universidade, os pesquisadores têm um papel
de liderança, um papel protagonista em gerar conhecimento, em gerar pesquisas, em treinar força de trabalho, treinar pesquisadores com expertise para isso. Então, quem for lá na conferência vai encontrar painéis, vai encontrar painelistas de mais de 30 países, da China, dos 5 continentes do mundo, vai encontrar mais de 400 trabalhos sendo apresentados, que foram submetidos em 21 grupos de trabalho, que vão desde a agricultura de precisão até as questões de consumo, passando por temas alimentares, por questão de certificação e assim por diante. Vamos ter mais de 80 relatos de experiências, de cases, vamos ter saídas de campo para que as pessoas que vêm para a conferência, especialmente os estrangeiros, eles não fiquem só na teoria, eles possam visitar também as experiências. E para isso contamos com a seleção que a Emater fez de 9 experiências que serão visitadas pelas pessoas durante a manhã e parte da tarde do dia 20 de setembro, que é o feriado. E vamos ter também um evento específico no dia 20 de setembro, no final da tarde, em que nós vamos discutir a agenda do futuro. E, evidentemente, também nós vamos aproveitar a conferência para servir o que nós temos de melhor na culinária e na cultura gastronômica do Rio Grande do Sul. Nós vamos contar com o coletivo Comida de Rua de Porto Alegre, que vão fornecer alimentos numa feira, na praça de alimentação, que fica no Espelho d'Água, logo atrás do Salão de Atos da URGS, no Parque Farroupilha. Perfeito, obrigada, professor. Logo mais a gente conversa, então, sobre também desenvolvimento sustentável e agenda do futuro. Quero saber mais do senhor. Convido agora a professora Márcia para falar sobre o papel do marketing nessa discussão sobre agricultura e alimentos. Muito bom. Então, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui, em especial na Expo Inter, né? Desde que eu me conheço por gente, eu frequento os parques, nem sei quando é que veio para Esteio, antes era Menino Deus, né? Mas eu gosto estava pensando agora, eu sou do tempo que o agro nem era tão pop, né? E eu acho fundamental essa discussão hoje, né? Venho de origem de produtores rurais, né? Meu avô produtor, fiz faculdade de veterinária e, ao longo da veterinária, eu me dei conta, naquele momento, de que não tinha ninguém estudando marketing de agronegócios, né? Isso é uma coisa relativamente recente no nosso país. Outros países já tratavam a agricultura com muito mais carinho, né? E a gente sempre teve no Brasil um pouco isso, né? O setor primário um pouco separado dos demais, né? E eu acho que a fala do Sérgio inicial, ela vem muito nessa linha, né? Não se pode conceber o mundo hoje sem pensar numa integração do que é produzido, né? Da responsabilidade que o produtor tem com aquilo que ele põe na terra, né? Com a maneira como ele trata os animais, com a forma como ele cria, com aquilo que nós fazemos hoje em dia, né? E uma sociedade que depende de alimentos, né? A gente não come, por enquanto, não somos como os astronautas que dependem de pílulas, né? Fora todo o apelo emocional, todo o apelo cultural, né? A gente chega aqui de manhã, cheguei 8 e pouco no parque, já tem, né, aquele cheiro maravilhoso de churrasco, a gente já fica enlouquecido. Então, assim, isso faz parte praticamente do nosso DNA, né? A nossa relação com os alimentos, ela vem dos primórdios, né? Então, isso é muito importante, essa valorização do agro, né? E muitas vezes a gente estava conversando aqui, a sociedade urbana, ela às vezes tem uma visão um pouco bucólica, né? Um pouco descolada do que efetivamente acontece no campo, né? Das dificuldades, das questões climáticas, né? Eu trabalho muito com inovação, com comportamento do consumidor. Não é a mesma coisa a gente produzir alimentos do que a gente produzir, né, um parafuso ou alguma coisa. A gente depende da genética, depende da nutrição, e tudo isso impacta no que a gente produz lá na frente, né? Então, a gente fala, é muito difícil, por exemplo, o Rio Grande do Sul é um estado altamente produtor de vinhos, né? A gente estava falando aqui de queijos especiais produzidos artesanalmente. A qualidade desse queijo e desse vinho, ela vai depender lá do trato que a gente deu nas culturas, né? Então, muitas vezes isso não fica claro, né? Parece que a gente vai no supermercado, pega, compra e tudo bem. Não é uma coisa tão simples assim, né? Então, o marketing, nesse papel, ele é fundamental, né, de realmente mostrar, né, divulgar, mostrar para as pessoas como a gente consegue realmente produzir de forma diferente, né? E isso é muito, muito interessante. Assim, um ex-ministro nosso sempre dizia que, em geral, o Brasil produz muito bem, né? Nós somos líderes e grandes exportadores de uma série de coisas, mas na hora de vender,
né? A gente acaba, muitas vezes, vendendo uma commodity, né? Não agregando valor, não falando realmente o que é o trabalho que tem por trás, né? Então, acho que o marketing no agronegócios, numa sociedade mais urbanizada, ele tem esse papel, né? De realmente mostrar a história dos alimentos, como é que ele se relaciona, para que isso tenha, né, enfim, uma conotação diferente para as pessoas também. Principalmente também em termos, né, que a gente fala hoje em dia, fundamental, sustentabilidade, né, desenvolvimento sustentável, é uma outra questão, né? Muitas vezes o Brasil é altamente criticado, né, internacionalmente, interesses por trás não se dão conta de toda a tecnologia que a gente tem, todo o uso, toda a importância do pequeno produtor, né, unidades de conservação que a gente tem, iniciativas como a gente vai ver agora. Então, isso nós precisamos destacar o que o Brasil tem feito em prol do mundo, né? A gente fala, eu trabalhei, né, e trabalho muito com a cadeia produtiva da carne bovina. Nós não podemos colocar todos os sistemas produtivos dentro do mesmo saco, né? Por exemplo, a carne produzida no Pampa, né, ou produzida a pasto, ela tem um impacto muito menor do que carnes, né, de animais que são confinados, né, em ambientes frios, que tu tem toda uma demanda de alimentos importados, etc. Então, a gente tem que ter muito cuidado, às vezes, né, com as acusações e tal, e realmente valorizar aquilo que a gente tem de bom, né, sem mascarar e mostrar para as pessoas a verdade, né? Então, acho que isso é fundamental. Os consumidores, né, eles estão sedentos por informações, né? As pessoas, elas realmente querem saber mais qual é a cara da produção, né? Isso no Japão, vários países há muitos anos valorizam, né, até essa questão de rastreabilidade, no sentido de identificar de onde isso tudo está indo, né? E eu acho que a gente está muito, e o Brasil tem um protagonismo fundamental nisso tudo, e a universidade fica muito feliz, né, de receber um público, né, com esse nível que nós teremos. Então, desde produtores vão participar né, do evento. Então, muitas vezes a gente fala, é academia, né, são só pesquisadores, mas não, realmente é uma universidade aberta para receber gente do mundo inteiro e mostrar o que a gente está fazendo no Brasil, a importância que tem o agro. E a Expo Inter é uma grande chance, né, professora? Você destacou justamente a riqueza do nosso agro. A Expo Inter é esse momento, quando o urbano também vem conhecer a nossa produção, né? Exatamente. Eu acho que isso é fundamental, né? A gente tem esse espaço maravilhoso que é esse parque aqui, né? E ele não teria nenhuma graça se não tivesse algum barro, né? Então, acho que esse contato, né, das pessoas, das crianças, da educação que vem desde a infância, né? A gente precisa integrar as pessoas. Eu lembro, nós tivemos a oportunidade, né, ao longo da minha vida, morei na Holanda, morei na Austrália, e na França, por exemplo, a França tem dias especiais que as pessoas são convidadas a conhecerem o meio rural, né? Levam as crianças desde pequeno para entender que o leite, né, não vem da caixinha, que ele vem, né, como é que funciona. Então, isso é fundamental para que a gente valorize o trabalho dos produtores, né? Porque simplesmente, se a gente não sabe de onde ele vem, né, acaba que muitas vezes o elo mais próximo do consumidor, que é o supermercado, que tem um papel fundamental, importantíssimo também, né? Mas a gente precisa saber realmente de onde vem, como isso foi feito, que diferenças existem, né? E eu acho que essa diferença é fundamental também, né? Aqui na Expo Inter a gente é um palco, eu acho que talvez o AgriUrb tenha um pouco desse perfil. A gente muitas vezes polariza demais no Rio Grande do Sul, né? Então, o pequeno produtor tem que ser pequeno sempre, ele tem que produzir de forma artesanal, sem tecnologia, e o grande é agro, né? É tudo, é mega, é agroquímico. Não é esse o ponto, né? Eu acho que nós temos sistemas produtivos e cada sistema produtivo tem as suas características e deve ser valorizado, né? E, como um todo, nós somos responsáveis pela produção de alimentos, né? Então, assim, o pequeno ele precisa ter acesso à tecnologia e o grande cada vez tem que produzir de forma mais sustentável, né? Então, quando a gente chegar um pouco, talvez, nesse equilíbrio, né, eu acho que as coisas talvez melhorem, né? Que a gente pare, às vezes, de ter essa briga interna e pense realmente no papel do agro para o desenvolvimento do setor do Brasil, e não só do Brasil, do mundo, né? Perfeito, muito obrigada, professora. Agora eu gostaria de ouvir o Lino. Lino, eu começo com uma provocação justamente em relação a isso que a professora comentou, né, do pequeno produtor. A gente sabe que é muitas vezes uma questão de nomenclatura, né? Aqui no estado, grande parte das nossas propriedades são consideradas de médio e pequeno porte, independente da cultura, soja, milho, arroz, enfim. Bom dia, pessoal. Bom dia aos que nos assistem em casa também, ou que vão assistir essa roda de conversa aqui. Quero cumprimentar o Júlio e toda a equipe do Canal Rural, que nos acolhe e nos oportuniza falar um pouco desse tema tão importante, que é a segurança alimentar.
mas também da assistência técnica nesse espaço. Cumprimentar a Márcia e o Sérgio, que foi meu professor, inclusive, embora não pareça, ele parece muito mais novo que eu, e acho que é. A Potira, né, os colegas da Emater, alguns que estão por aqui. E, rapidamente, dizer que é uma satisfação grande estar aqui falando dessa questão e também da nossa parceria, desde o início, inclusive nas primeiras reuniões, né, professor, eu fui pessoalmente participar, a gente tem uma correria como diretor da Emater, mas a gente fez questão de participar dessa parceria, porque a gente vê isso como uma oportunidade. A AgURB, o termo é meio ruim da gente dizer, a gente não sabe se é AG ou é AG, mas falar disso é uma oportunidade de aproximar ainda mais o consumidor do produtor, do pesquisador, do extensionista, tratando de um tema que muitas vezes ele perpassa toda uma discussão na sociedade, mas que objetivamente às vezes fica faltando alguns pontos. Eu gostaria de falar inicialmente da questão que o professor Sérgio levantou, que na Holanda 5% está na cidade. Isso representa lá 19 pessoas no meio urbano para 1 no rural. No Brasil, essa relação é bem diferente. Nós temos em torno de 6 para 1, embora eu discorde muitas vezes da forma como é feita essa contagem, porque nas pequenas cidades, de repente, ela era rural, se emancipa e vira um núcleo urbano, mas as pessoas continuam as mesmas, plantando lá do lado, ali ao redor daquele núcleo urbano. Então, eu ainda já discutimos isso, né, professor? Desde o tempo que eu fiz mestrado lá na URGS, a gente já discutia a questão de como se dá esse rural e esse urbano, no caso do Brasil e do Rio Grande do Sul. Mas a Bruna falou do pequeno produtor. Eu tenho uma discordância disso. Eu sou filho de produtor rural, eu estou na Emater desde 1978, e tenho uma discordância do pequeno produtor. Eu acho que nós temos pequenas propriedades. Tem grandes produtores, às vezes, em pequenas propriedades. Se nós olharmos propriedades com 2, 3, 4 hectares, produzindo muito alimento e, inclusive, muita renda, gerando muitos empregos, então é um termo que a gente tem que, às vezes, adequar. Pequeno produtor, adequar para a pequena propriedade, porque os pequenos produtores, as pequenas propriedades têm grandes produtores. Bom, em relação a isso, gente, eu gostaria de falar sobre um pouco do trabalho da Emater nessa linha. E o professor Sérgio já colocou que a Emater está nessa parceria, inclusive abrindo uma lista, onde tivemos muita discussão, né, Potira, dos roteiros, para o pessoal ver na prática o que está sendo feito lá, para que isso, de fato, aconteça, essa produção de alimentos seguro e acessível. Porque, muitas vezes, a gente trabalha com algumas noções de alimento seguro, produção orgânica, livre de agrotóxicos, a Emater trabalha muito isso, mas, às vezes, isso não fica acessível à sociedade, e especialmente aos mais pobres. Então, a gente tem que trabalhar para que isso, de fato, aconteça, que você produza alimento mais seguro, mas que tenha acessibilidade, que as pessoas possam acessar isso e chegar a um preço razoável para que todos possam acessar. E aí, para isso, a Emater trabalha em várias frentes, boas práticas agrícolas, inclusive tem um trabalho muito intenso para a redução de agrotóxicos, com resultados fantásticos, que eu não vou falar aqui, de redução das inconformidades. Um jornal divulgou, em 2016, nos produtos comercializados na Ceasa. E aí nós entramos para dentro disso, capacitamos mais de 2.000 produtores da Ceasa, e isso reduziu drasticamente as inconformidades. Boas práticas de fabricação nas agroindústrias, nós estávamos falando, né, professora Márcia, do queijo. É preciso, a Emater vai estar lançando aqui na Expo Inter um programa de educação em sanidade animal.
o envolvimento de todos os escritórios. Nós temos 493 escritórios municipais, quer dizer, só 4 municípios do estado que não têm escritório da Emater. Então, a gente tem uma capilaridade muito grande e pretende trabalhar muito forte nisso. E penso que a conferência é uma oportunidade também, professor Sérgio, de conversar a extensão, o ensino, a pesquisa, para que essa capilaridade da Emater, por exemplo, possa fazer chegar lá o que a pesquisa produz. Chegar lá na ponta, no cara que está lá em cada fim de mundo que tem por aí, que a gente faça chegar, para que se possa, de fato, usufruir da produção científica, que muitas vezes não chega na ponta, e a Emater está aí para fazer isso. Mas tem algumas outras coisas que a gente está trabalhando forte, eu já estou encerrando, que, por exemplo, é o autoconsumo das propriedades rurais. Porque muitas vezes o modelo agrícola, onde se usa muito a monocultura, por questão estrutural até das propriedades, ou é soja, ou é fumo, ou é frango, ou é leite, e nós estamos trabalhando fortemente, já há vários anos, com o autoconsumo, recuperando a capacidade das propriedades produzir o seu próprio alimento. E nós fizemos um levantamento com 5.039 propriedades, há um ano, 1.000 propriedades trabalhando esse tema, onde a gente chegou à conclusão que mais de um salário mínimo por mês é produzido pelos agricultores para o seu autoconsumo. E isso não é contado no PIB, os governos não enxergam isso, porque senão gera imposto, e isso tem que ser considerado nas nossas falas, na nossa discussão, essa produção. Até porque muitos jovens, aí falando em sucessão rural, né, muitos jovens só vivem bem na cidade, porque no fim de semana eles vão na casa dos pais encher o porta-mala de laranja, mandioca, carne, queijo e outros bichos. Então, gente, esse é o trabalho que a extensão faz, e acho que a gente vai ter a oportunidade de demonstrar um pouco disso, mas principalmente nos aproximar mais, consumidor, pesquisador, produtores, que vão ter feira lá também, né, professor Sérgio? Várias coisas. Nós vamos poder aproximar e colocar a questão do alimento no lugar que merece na nossa vida. Perfeito. Obrigada, Violino. Logo mais a gente conversa. Já que nós estamos falando de produtores, grandes produtores, né, como o Lino comentou, gostaria também de convidar para a nossa discussão o assessor de política agrícola da FETAG, o Adric Richter. Poderia se juntar a nós, por favor? Gostaria de ouvir algumas palavras. A FETAG, que também tem, não é, Lino, um importante trabalho junto aos produtores, grandes produtores, agora então vou mudar a minha forma de falar. Por favor, sente-se aqui na poltrona. Queria ouvir um pouco também do Adric, como é que a FETAG tem trabalhado junto a esse produtor, sucessão familiar também, né, Adric, que a gente sabe que é uma pauta recorrente do setor, um desafio, na verdade, né? Então, bom dia a todos. Bom dia quem está nos assistindo agora. Primeiramente, eu queria dizer que, em nome da FETAG, a gente se sente muito honrado pelo convite, né? É um evento, se tratar de um evento internacional que hoje está no Brasil, com a organização da URGS, né? Então, por que eu digo que a gente se sente honrado e feliz? Principalmente pela questão da aproximação com o tema, né? O tema alimentação. A FETAG, ela está talvez muito mais ligada ao tema da produção do alimento, né? E por que eu falo que ela está ligada na questão da produção? Hoje a FETAG é o órgão representativo da agricultura familiar. Então, através de 318 sindicatos, são mais de 400 municípios que a gente alcança. Então, a gente está lá na ponta, tratando o tema da produção. Então, para nós, a gente entende que tem uma ligação direta com o tema e é muito importante ter essa conexão da ligação de produção com alimentação, né? Eu acho que outra coisa que é importante discutir que é o momento de desmonte de política pública. E a FETAG sempre pautou muito, lutou muito por política pública para a agricultura familiar. Então, acho que, reitero,
o prazer e a importância da gente estar discutindo junto isso. Perfeito. Obrigada, Adri. Logo mais a gente conversa. Logo mais, gente, nós vamos começar as nossas discussões, ok? Peço que vocês participem, vejo que muitos já estão anotando aí, fazendo perguntas aos nossos painelistas. Mas antes eu convido Juraci Zambon, diretora da FETRAF, para sua breve consideração aqui no púlpito. Juraci. Bom dia, então, todo especial para todos e todas, né, que estão aqui hoje, e cumprimentar, né, os colegas que estão aqui para discutir sobre esse tema tão importante que é a produção de alimentos e também a sustentabilidade, né, desses alimentos. Então, nós da FETRAF, no estado, essa preocupação ela é grande. E estar aqui na Expo Inter também, né, eu trabalho também na cooperativa e a gente está no pavilhão da agricultura familiar, é uma satisfação muito grande ver a diversidade que a gente tem de alimentos e a riqueza que a gente tem, né? Então, isso, com certeza, nos engrandece cada vez mais. Nós, da FETRAF, a gente vem já acompanhando um pouco esse tema do encontro da GIURB e essa preocupação de produzir alimentos saudáveis, né? Então, hoje, nós temos um desafio muito grande na agricultura familiar. A gente trabalha com agricultura familiar, que são pequenos agricultores que produzem alimentos para sustentabilidade e também para geração de renda, né? Principalmente a questão das mulheres, que se envolvem mais na questão das agroindústrias e produção de alimentos. Concordo com o que o colega disse da Emater, às vezes não é o pequeno produtor, mas sim as pequenas propriedades que, às vezes, elas produzem bem mais do que uma grande propriedade, né? A gente sabe que, hoje, se eu não me engano, os dados, 75% dos alimentos produzidos são por pequenas propriedades, são produzidos pela agricultura familiar, né? E estar nesse encontro, discutindo a agricultura, discutindo a sustentabilidade, também nos leva a refletir e ver como os outros países também estão vendo isso, né? Eu acho que é um momento rico de informações, um momento onde que a gente vai poder ver e junto discutir os problemas que nós temos e buscar uma alternativa, talvez, para a agricultura familiar. Hoje, na agricultura familiar, nós temos uma agricultura familiar envelhecendo, né? Porque os nossos jovens não estão mais ficando na agricultura, eles estão saindo para o meio urbano e procurando outras alternativas. Claro que também indo no final de semana buscar o reforço, né, na casa dos pais, que geralmente eu acho que é por tudo que acontece isso, né? Mas com certeza nós precisamos pensar como é que nós fazemos para que esse jovem permaneça no meio rural. Hoje a gente sabe que tem muitas propriedades que não têm acesso à internet. Aí é uma das coisas que dificulta para o jovem ficar lá, porque hoje a tecnologia está aí, mas muitos dos nossos agricultores não têm acesso a telefone, não têm acesso à internet. Então, como é que a gente começa a ver isso de uma forma que nós possamos ter o jovem lá no meio rural, para ter a sucessão familiar, que nós possamos produzir alimentos saudáveis, né? Que eu acho que esse é um desafio muito grande, a questão da agroecologia e o próprio consumidor, né? Como é que ele se conscientiza para que ele vá comprar esse alimento e ele sabe que ele está adquirindo um produto de qualidade e sem agrotóxico, né? Então, se nós buscar o equilíbrio, isso que se dizia antes, de nós ter o agro e a agricultura familiar, e que nós conseguir buscar uma forma de que a gente equilibra os dois, né? Que nós conseguimos produzir alimentos saudáveis, que nós possamos comercializar, isso que o colega falava das políticas públicas. Eu acho que nós vivemos num momento de
de desmonte, de acabar com as políticas públicas e que, para nós, da agricultura familiar, ela é ruim, porque temos muitos agricultores, pequenas propriedades, desculpa, e que, às vezes, dependia dessas políticas públicas para comercializar o seu alimento, né? Então, acho que nós precisamos olhar para isso também, de uma forma que onde os governos começam a pensar não só na questão da comercialização, mas também de como que a gente busca alternativas para que se produza alimentos saudáveis, de qualidade, para os consumidores também. E nessa discussão do encontro, eu acho que está de parabéns a universidade de estar trazendo para o Brasil esse tema tão importante, e eu acredito que a agenda do futuro possa nos ajudar a pensar ou desenvolver outras atividades também para nós melhorar cada vez mais o trabalho com os agricultores, e também nós, da FETRAF, sentimos muito honrados de poder estar participando. Muito obrigada, Juraci. Gostaria de ouvir também uma breve consideração do Milton Bernardes, ele que é representante da Frente Parlamentar dos Alimentos Tradicionais e Artesanais da Assembleia Legislativa do Estado. Bom dia a todas e a todos. Antes de mais nada, gostaria de cumprimentar o Júlio, né, por ter nos abrilhantado nesse começo de Expo Inter 2018 com nessa atividade, esse lançamento da conferência, da terceira Conferência Internacional da Alimentação e Agricultura para uma Sociedade Urbanizada, que, se eu não me engano, professor Sérgio, é a primeira fora da Europa, né? Quer dizer, isso aumenta a nossa responsabilidade de sediar aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, uma conferência de tamanha relevância. Então, aproveito também o professor Sérgio Schneider, coordenador-geral da Terceira Agriurb, professora Márcia Barcelos, da comissão organizadora, Lino de Moura, que a gente já tem cruzado nesse estado várias vezes, que faz um relevante trabalho à frente aí da Emater, que é uma empresa, uma entidade de relevados serviços para a agricultura de base familiar, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Adric, da FETAG, Juraci, da FETRAF. Quer dizer, nós temos aqui um exemplo da academia, da extensão e de produtores rurais que trabalham, que estudam e que se dedicam a um tema que entendemos nós contemporâneo, atual e de grande relevância. E, nesse sentido, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul se sentiu quase na obrigação de se inserir nesse debate, né? Nós, através de uma iniciativa, construímos uma frente parlamentar que tem por objetivo realmente discutir essa questão dos alimentos, tanto alimentos tradicionais, tanto alimentos artesanais, que a gente possa realmente construir, e aí é nosso âmbito em termos de Assembleia, leis que possam sempre, não abrindo mão dos processos de produção, das boas práticas de produção, mas que a gente possa, sem dúvida nenhuma, flexibilizar as leis, né, a contribuir com a fiscalização. Porque, no âmbito hoje da Assembleia Legislativa, é recorrente, a gente vê todos os dias, pessoas que vão comercializar produtos lá, seja um pão, seja uma cuca, seja mel. Muitas vezes as pessoas estão comercializando esses produtos de uma forma não legalizada, não formalizada. Então, é importante que a gente não abra, obviamente, mão das boas práticas de produção, mas que a gente possa, a médio e longo prazo, pensar em leis que flexibilizam a possibilidade da pessoa formalizar o seu produto, né, processado. E, nesse sentido, agradecemos, desde já, a sensibilidade da coordenação da Terceira Agriurb, e já faço um convite que, no dia 18 de setembro, numa terça-feira, no auditório da Faculdade de Arquitetura, através da Frente Parlamentar dos Alimentos Tradicionais e Artesanais, nós vamos realizar uma mesa redonda, que é a Estratégia para a Legalização e Produção Segura de Alimentos Tradicionais e Artesanais. E a gente, enquanto parlamento, quer contribuir com a Terceira Agriurb, primeira fora da Europa, né, e no Brasil, que nós entendemos que é nosso papel de se inserir enquanto poder legislativo nesse debate. Muito obrigado. Muito obrigada, Milton. Pessoal, vamos começar com as nossas perguntas. Já temos perguntas da nossa plateia. Alguém gostaria de fazer alguma consideração, anotar alguma pergunta para fazer aos nossos painelistas?
Se não, ainda eu gostaria de fazer uma pergunta sobre algo que o professor falava ali sobre o desenvolvimento sustentável. Professor, a gente ouve muito, né, desenvolvimento sustentável. Às vezes são muitos conceitos a respeito disso, alguns deturpados, outros não. Gostaria de saber, na sua avaliação, como é que a gente chega a esse desenvolvimento sustentável? O que a gente deve e o que a gente não deve fazer pontualmente para se alcançar isso? Bom, existe uma definição básica que todos nós conhecemos, que é internacionalmente aceita, que o desenvolvimento sustentável é aquele que permite o uso adequado dos recursos atuais, sem que a gente destrua esses recursos, seja água, terra, solo, ar, que as gerações futuras, os nossos netos, bisnetos, também possam usar eles mesmos. Então, essa é uma definição que foi criada pelo relatório Brundtland, pela ONU, né, em 1988, e foi discutida na ECO 92, na grande conferência da ONU, em 1992, conferência sobre o meio ambiente e o desenvolvimento. Mas desde 1992 já se passaram alguns anos, quase 30 anos, e a gente sabe que o desenvolvimento sustentável, essa definição, ela é muito, às vezes, filosófica. As pessoas, mas tudo bem, o que são as gerações futuras? Uma coisa muito longa, tem gente que não quer ter filhos, tem outros que não sabem se vão casar, então essa coisa de gerações futuras ficou num nível muito abstrato, filosófico. Eu diria que hoje o grande consenso que existe no mundo acadêmico sobre desenvolvimento sustentável, e não é só o lado da produção, mas é também o lado do consumo, que você precisa ter práticas sustentáveis. Querem um exemplo? O agricultor que quer produzir de forma sustentável, ele não pode usar a água, usar o solo, usar a biodiversidade para produzir e impactar esses recursos, destruí-los, né? Por exemplo, poluindo a água. Vamos dar o exemplo aqui no caso do arroz ou outros, né, em que você utiliza a água depois vai para o córrego e lá na frente é captada pelo serviço de tratamento de água, né, e vai alimentar a população. Há alguns anos atrás, nós tivemos aqui no Vale dos Sinos um grande problema ambiental, uma mortandade incrível de peixes que nos deixou todos, para não usar outra palavra, eu digo, envergonhados em relação àquela mortandade. Então, isso não é desenvolvimento sustentável. Agora, por outro lado, também, a sustentabilidade chega para os consumidores. Por exemplo, comprar comida e desperdiçar impacta enormemente os recursos naturais. A FAO já tem estudos que dizem que em torno de 25% a 28% de tudo que é produzido no mundo se joga fora, tá certo? Ou se perde no transporte, uma parte, e a outra parte simplesmente é desperdiçada. Ou porque o prazo de validade na gôndola do supermercado vence, ou porque as pessoas compram a mais, colocam na geladeira e simplesmente botam fora. Então, por exemplo, o desenvolvimento sustentável, ele precisa fazer parte de um outro tipo de comportamento de nós indivíduos. Por exemplo, não desperdiçar comida, ensinar as crianças desde cedo que elas têm que servir no prato somente aquilo que vai comer. Eu dou um exemplo, na URGS, por exemplo, quando eu era estudante, Márcia, eu acho que era a tua época também, a gente passava no bandejão e tinha alguém que servia o bandejão da gente. Os nutricionistas, o pessoal lá, fez uma pequena mudança. O que é? Não é mais agora um servidor que coloca na tua bandeja, mas você mesmo serve a sua comida. Muito menos comida foi fora, tá certo? Isso também se aplica nas escolas, tá certo? A mesma coisa às empresas. Hoje em dia, por exemplo, a questão dos impactos ambientais preocupa muito, né? E é absolutamente relevante. Por quê? Porque isso não impacta só aquilo que vai fora, mas impacta também o custo de produção. Então, todos nós temos que estar comprometidos com a sustentabilidade. Por quê? Porque dois grandes problemas, dois grandes monstros, verdadeiramente estão sobre nós como um grande risco. As mudanças climáticas, que estão afetando sobremaneira a vida no globo terrestre. Vide o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, os grandes incêndios, fogo com ventos de 200 km por hora, né? Inundações na Índia,
né? E isso vai impactar aqui no Brasil também. Por quê? Porque os consumidores europeus vão dizer o seguinte: olha, nós não queremos comprar produtos que são produzidos em regiões do mundo que devastam a floresta amazônica, por exemplo. Então, eles vão restringir a importação de produtos que não sejam capazes de demonstrar se esses produtos foram produzidos com práticas ambientalmente amigáveis. Então, na época da globalização, não tem mais como a gente fugir dessa questão da sustentabilidade e que deixa de ser um grande discurso filosófico, político lá da ONU e passa a ser algo do dia a dia, algo cotidiano. Nós temos que mudar o jeito que a gente faz para produzir, para transportar e para consumir. E nós estamos convencidos que tudo começa nos alimentos. Se você faz isso com os alimentos, a pessoa depois vai fazer isso com outras coisas. Então, é dessa forma que a gente está pensando o desenvolvimento sustentável e como, de fato, a Conferência sobre Agricultura e Alimentação coloca essa agenda dos alimentos no centro do debate sobre o modelo de desenvolvimento para o século XXI. Perfeito. Professor, pegando um gancho isso do que o senhor falou, gostaria também de ouvir o Lino a respeito disso. A nossa população vai crescer muito nos próximos anos. Teremos alimento para toda essa população e, baseado nisso também, a população urbana. Que tipo de alimentação ela vai ter aí em médio, curto e longo prazo? Gostaria de ouvir a nossa mesa. Bom, me colocou numa saia justa aqui, né? Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o Adric e a Juraci também, que não havia feito no início, né? Que trouxeram a sua contribuição. Com relação à alimentação para a sociedade urbana, passa muito pelo que o professor Sérgio falou. É preciso essa integração entre quem produz e quem consome para que se entenda qual é a demanda disso. A gente vê que tem fome em alguns lugares, gente que não tem nem a metade das calorias que precisa, e em outros lugares, né, pessoas que estão comendo demais, né, sobrando. E aí depois tem que ir para a academia e tal, e se virar para poder se livrar daquilo. Mas o entendimento que a gente tem, inclusive, é que tem um crescente movimento no sentido da qualidade dos alimentos. Embora a gente ainda observe muito forte uma preocupação da sociedade urbana, do consumidor, em relação ao aspecto visual. Em alguns países do mundo isso já está mudando. Os produtos feios, né, estão sendo comercializados e deixando de ser desperdiçados. Aqui ainda a gente desperdiça muito. E aí, fazendo uma analogia com os humanos, né, porque seria como é que os feios casar, né? Mas a questão é que no alimento há uma tendência, em função de saúde, mídia, marketing, né, a gente está vendo uma tendência do pessoal buscar produtos rastreados, com origem definida, sabendo de onde saiu aquilo, o que foi feito para produzir aquele alimento. Então, esse é um desafio para todos nós, para quem pesquisa, para quem faz extensão rural, para os produtores, representados aqui pela FETAG e a FETRAF, produzir aquilo que a sociedade quer. Eu acho que está havendo um processo educacional, de formação, de que a qualidade do alimento influi na questão da obesidade, das doenças e por aí afora. E eu penso que essa é a tendência. Eu não tenho uma receita de bolo para trazer aqui prontinha para dizer o que é, mas que há uma tendência e que os produtores precisam ir se adequando a essa demanda, isso é uma verdade que a gente já constata nas feiras, nos mercados, nos debates, e que os produtores estão gradativamente se conscientizando disso, e a Emater tem dado um apoio forte nessa área, né, para que se consiga levar até o consumidor aquilo que ele precisa em quantidade e, como eu já falei antes,
a preços acessíveis para que o pessoal possa consumir. Lino e FETAG também e demais, vocês acreditam que essa pequena propriedade, então, tem espaço ainda para ela crescer? O produtor tem espaço para ser mais produtivo e ele consegue atender esse anseio desse consumidor urbano no que diz respeito à rastreabilidade? Eu acredito que sim. Em muitos países isso já é uma realidade. E agora, aqui no Brasil, tem uma legislação, alguns produtos já agora, no início de agosto, entraram na obrigatoriedade disso, né? Vocês estão acompanhando isso aí, né? Alguns produtos já são obrigados a ter rastreabilidade, e isso é um processo que vai, durante 2 anos, estar se implantando no Brasil. A obrigatoriedade vai chegar a todos os produtos de ter essa rastreabilidade. Os agricultores vão ter uma dificuldade, porque a gente está acostumado com um modelo um pouco mais aberto, inclusive tem muita crítica de que isso foi feito meio no tranco, muito rápido, mas isso vai acontecer, gente, porque é uma demanda da sociedade. E como a gente já falou, embora contestando os métodos de medir o rural e o urbano, a maioria da população é consumidora, não é produtora, é urbana, pelo menos do ponto de vista estatístico. E isso vai fazer com que os agricultores tenham que se mexer. Embora no Brasil me preocupe as coisas que acontecem. Inclusive, às vezes a gente discute com o pessoal, com as representações dos agricultores, porque é uma obrigação de defender os interesses dos agricultores e as suas demandas. No entanto, se prorroga coisa demais no Brasil. O Peraí, que regulava a questão do arroz, professor Sérgio, tocou no assunto, faz muitos anos que tinha algumas obrigatoriedades para regularização ambiental e foi sendo prorrogado ad eterno. E isso não é bom para o ambiente e não é bom, na verdade, para os agricultores. O CAR continua sendo prorrogado, muitas vezes. Eu sei que tem uma luta dos movimentos sociais tal para ir prorrogando, mas tem que chegar uma hora que essas coisas precisam acontecer para que a gente continue tendo competitividade no mercado internacional, para que consiga produzir alimento seguro, porque a gente sabe das dificuldades de adequação dos agricultores. Eu que estou há 40 anos na matéria, sou filho de agricultor, sei disso, mas não dá para ir protelando as coisas que vai gradativamente nos tirando do mercado. É o problema da carne, é a questão da aftose e outras questões que a gente discute. Então, a gente tem que chegar a alguns consensos para resolver as questões de forma que os agricultores possam cumprir, mas que atenda a demanda do resto, que é quem compra esse produto. Perfeito. Só um rápido comentário, Por Bruna. favor, professor. Nessa questão da rastreabilidade, todo mundo sabe que isso tem um custo, né? Botar um selo e tal, a Márcia depois pode comentar também. Então, isso muitas vezes para os pequenos, para os agricultores familiares, que eu prefiro falar de agricultura familiar, em vez de falar de pequeno e tal, a melhor forma de resolver isso qual é? É a relação do agricultor com o seu consumidor, né? A feira, isso a gente na academia, na universidade, chama de cadeias curtas. A agricultura tem estendido demais as suas cadeias. As cadeias começaram a ser longas, né? A gente tem que voltar e continuar, retomar algumas ideias e fazer com que os consumidores estejam mais em contato com os consumidores. Se você for para a Itália, se você for para vários países da Europa, o lugar que a maior parte dos turistas vai no sábado de manhã é aonde? É na feirinha, né? Na França, lá embaixo da ponte e tal. Então, os consumidores, eles querem ter um contato, querem saber como é que aquele queijo foi produzido, querem saber com aquele salame de onde ele veio. Então, isso nós temos que criar espaço nas cidades, onde estão os consumidores, onde estão as pessoas, para que os agricultores possam vir lá, para que os alimentos tradicionais, para que os alimentos artesanais possam vir lá. E isso vai abrir um enorme espaço para os nossos agricultores familiares. Então, essa discussão de cadeias curtas, de abrir espaços de mercado para os agricultores familiares, é a melhor forma de certificação. Então, eu acho que a gente não precisa criar mais burocracia, mais custos, mas precisa fazer com que as coisas passem a ser mais eficientes nessa relação entre produtores e consumidores. Por favor, aqui, por favor. Claro. Por gentileza, doutora, eu queria lhe fazer uma pergunta a respeito à situação
Entonces, ¿cuál es la responsabilidad o cómo podríamos conciliar? Porque si por un lado nós temos, vamos dizer assim, o termo aquele que não é mais aceito, somos consumistas, não somos mais consumidores. E veja só, e aí entra a parte da televisão, do rádio, porque o que acontece realmente? O apelo é intenso. Se você vê, cada semana, cada dia, é a televisão, é o rádio, é o cartaz na sua casa, e você vai, e a oferta, e vende, e compra, e baixou de preço. Veja só, aí eu encontro uma coisa incoerente. Como é que esse marketing pode ser, digamos, tratado como se poderia? Porque eles querem vender. São grupos grandes que têm que vender. Sim. Eles sabem que tem que chegar a metas e dizer, ó, temos que vender tanto. É tanto de leite, tanto de queijo, e tem que vender. E aí entra o inconsciente e a cabeça do consumidor. Perfeito. Que não se dá conta e acaba comprando, e aí vem o desperdício, né, professor? É isso mesmo. Não, é um tema ótimo, tem tantas coisas para dizer, mas existe o marketing como conceito, né? Ele surge na década de 60, comportamento do consumidor começa muito da psicologia, tentar entender o que está por trás dos consumidores, né? E nós, como consumidores, muitas vezes nós também somos incoerentes, né? Então, a gente apoia, gosta do meio ambiente, mas eventualmente vai no supermercado, compra uma promoção, né, que nem vai usar. Quem tem, a gente já fez vários, né? Eu dou aula na graduação de uma disciplina que chama Gestão Socioambiental das Empresas. E a gente começa falando um pouco sobre assuntos gerais, né? A gente vai em Porto Alegre um dia que chove, a cidade está toda alagada, as pessoas jogam um monte de garrafa PET na rua, entope os bueiros. Então, assim, é uma questão, muitas vezes, que vem, nós entendemos, da educação, né? As pessoas elas precisam entender o seu impacto no mundo, né? E a partir daí, né, por exemplo, eu trabalho na escola de administração, a gente trabalha muito com os empresários do futuro, né, que nós sabemos, e do atual, há um estímulo, né? As empresas elas querem sobreviver desse crescimento, né, de maiores vendas, o ciclo de vida dos produtos é cada vez maior, as pessoas trocam de celular, né, sei lá, antes era cada ano, agora a cada 6 meses, tu ganha pontos, tu troca. Então, assim, isso precisa, na verdade, de uma corrente, tá? Políticas públicas que estimulem sistemas mais sustentáveis, utilização de materiais alternativos, né? Porque isso é uma coisa que a gente discute muitas vezes. Nós somos do Brasil, nós somos emergentes, estamos começando a consumir. Agora que a gente está começando a consumir, a gente não vai mais poder, né? Pô, a Europa desmatou todas as suas florestas, né? São ricos, os Estados Unidos. Pô, agora que chegou a nossa vez, desenvolvimento os chineses, nós vamos ter que não fazer. Não é essa a solução, né? Nós sabemos que o consumo é importante, que para a economia nós precisamos que ela gire, que as empresas se desenvolvam, né? Até porque o conceito de sustentabilidade é isso, ela tem que ser ambiental, social e econômica, né? As empresas elas têm que permanecer, né, por muitos anos, senão, na verdade, quem está desempregado, etc., não é nada. O que precisa é essa mudança, né? Então, isso vai em todos os setores. Eu lhe diria assim, desde o produtor substituir produtos, né? Começar a usar na sua produção variedades que consumam menos água, né? Eu, assim, trabalho muito com o agro, valorizo demais a produção orgânica, mas nós sabemos a forma como nós temos a agricultura hoje no mundo, nós não podemos viver sem determinados agroquímicos, porque nós passamos para um mundo, né, de monoculturas, não é uma floresta que tem seu equilíbrio, né, definido. Então, assim, nós precisamos de sistemas alternativos, nós precisamos da responsabilização das empresas, que elas entendam o seu papel, né, e que, aos poucos, elas vão pensando realmente em trabalhar com menos embalagem, por exemplo, né, embalagens que venham de fontes sustentáveis. Nós temos um desenvolvimento incrível hoje, por exemplo, da Embrapa, tentando trabalhar com produtos que sejam biodegradáveis, né, à base de cana-de-açúcar. Tive num evento da Erva Mate, né, algum tempo atrás, também utilizar produtos nativos, valorizar aquilo que a gente está fazendo, e a educação do consumidor, né? A gente faz, por exemplo, uma atividade que eu acho ótima no final do semestre, que é baseada na economia solidária, que é uma feira de trocas, né? Se vocês forem lá no armário, quantas coisas vocês não têm que estão lá, né? Eu brinco com meus alunos, aquele ursinho que tu ganhou do teu namorado quando tu estava lá no 2º grau, que está lá juntando o pó, né, ocupando espaço. As coisas elas precisam circular, né? E nós trabalhamos hoje com um conceito, né? Tenho estudado muito essa questão do desperdício de alimentos, né? Realmente o que falta para abastecer aí as 9 bilhões de pessoas que viverão no mundo tem alimento de sobra, tem coisa de sobra.
né? O que falta realmente é uma distribuição mais inteligente, um aproveitamento melhor das coisas, né? Então, realmente, a gente imaginar, olha, bom, tudo bem, eu vou consumir, mas será que se eu consumir lá o meu celular, se eu não tiver um sistema eficiente que vá reaproveitar esses materiais, né, que eu vá conseguir utilizar esse plástico, tudo aquilo que sobrou, né? Mas de nada adianta. Se eu pegar aquilo que sobrou e jogar no lixão, né, ainda mais em Porto Alegre, que o nosso lixo vai todo para Minas do Leão, então ainda tem um custo de transportar para 100 quilômetros da cidade. Qual é o custo disso para todo mundo? Né? É enorme. É um custo gigantesco. Então, nós precisamos aprender a pensar de forma circular. Né? Como é que eu consigo retornar para o ciclo produtivo aquilo? Né? O que sobrar da nossa produção, né? Estava vendo falar sobre agricultores familiares, produtos que consigam atender as demandas do consumidor para que não sobra, para que a gente consiga aproveitar integralmente aquilo. Por exemplo, hoje em dia tem uma série de variedades de bergamota sem semente, né? Produtos de tamanho mais adequado. A gente precisa, então, pensar no consumo para evitar esse desperdício. Né? Eu entendo que isso tem que ser feito de forma conjunta. Né? E aí, assim, pensando, o produtor isoladamente, muitas vezes, né, estava conversando com o Lino, uma questão até de alfabetização, de educação. Né? A gente teve o censo que saiu agora, preliminar. Pô, tem que 25% dos produtores não sabem ler e escrever. Né? Então, assim, a gente precisa pensar na educação básica, né, que esse produtor ele consiga ler uma bula de um remédio, que ele consiga saber como aplicar determinados produtos. Se todo mundo cumprir a sua parte, isso já facilita. Né? Mas eu concordo com a senhora. Eu acho que assim, os meios de comunicação, né, hoje em dia, com a internet, com a rapidez que tudo acontece, todos têm que ser responsáveis por aquilo que a gente está comunicando. Né? E aí, sim... eu sou muito favorável, acho que o consumo é importantíssimo, né? A gente precisa cada vez mais avançar nisso e entender ainda mais os consumidores, mas é o que a gente chama de consumo consciente e trabalhar com o marketing verde, não o que a gente chama de greenwashing, que é pintar tudo de verde. Então é tudo sustentável, mas no fundo eu quero mais ganhar dinheiro e o resto que se exploda. Né? Então acho assim, essa responsabilização ela virá para todos. Tá? Não é só para o produtor, que às vezes, né, o pessoal põe o dedo, tu tem que fazer isso, tem que parar de usar... Não. Nós também temos responsabilidade, né, na academia de estudar isso e os meios de comunicação, sem dúvida, têm um papel fundamental nessa nova educação. Fiquei super feliz, né, que o Júlio falou, essa bandeira ela tem que ser levantada por todos. Né? Isso não deve ser uma ferramenta de vendas, mas realmente uma ferramenta de educação e conscientização. Tá? FETAG, Emater gostariam de falar? Fazer uma consideração? Eu só queria aproveitar, perdi o gancho, mas eu acho que é muito importante, e eu vou ter que voltar a falar da IN02, que o Lino havia comentado, né? Que é uma questão que a gente entende, da FETAG, a gente entende, e eu também, como agrônomo, entendo a questão da fruticultura, sempre trabalhei com fruticultura, então entendo que para a cadeia, a IN02, a questão da rastreabilidade, ela vem muito a ajudar a não dar margem a matérias sensacionalistas, alguma coisa nesse tocante, que provavelmente a demanda dela surgiu muito disso, né? Então, para proteger a cadeia, né, de alguma imagem ruim do produto, né? Mas eu acho que a gente tem que cuidar, principalmente, para não vir a se tornar um processo excludente, principalmente do agricultor familiar. Então, ele é graduativo, mas eu acho que tem que ter a sensibilidade dele ser mais gradativo, porque o pequeno produtor, daqui a pouco, ele não vai conseguir se atualizar em relação a isso tão facilmente como o grande, e aí pode se tornar um processo excludente, e a gente sabe que o agricultor familiar é quem produz um alimento, e é um alimento de qualidade. Então, é mais nesse tocante aí que eu acho que tem que ter esse cuidado. Bom, gente, essa questão que o Adri coloca, eu também acho que deixei para dentro da minha... Claro, isso que tem e que precisam ser resolvidas. E um caminho que ninguém está falando, e eu estou ouvindo atentamente aí todas as manifestações políticas, e o Adri e a Juraci falaram no desmonte de políticas públicas, eu acho que isso passa, tenho convicção que o grande ponto é o orçamento para a agricultura. Porque ficou 3 coisas muito importantes se discute em política, em todos os níveis, educação, saúde, segurança, mas a agricultura
sempre nos orçamentos é o primo pobre. Nós temos um levantamento, gente, em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, a Emater fez esse levantamento, que não tinha em lugar nenhum, pegando o orçamento total e o que é para a Secretaria da Agricultura. A média do Rio Grande do Sul é 1,42. E tem muitos desses municípios, mais da metade, que mais de 80% do PIB do município é da agricultura. E gasta a média de 1,42. E no estado não é muito diferente, né? No estado não é muito diferente. Nós temos menos de 1%, Milton, do orçamento para 2 secretarias. Menos de 1%. Isso é recorrente. Muda governo, muda partido, não é uma questão nem partidária, nem é que tem um monte de compromissos constitucionais que não pode deixar de ser atendido e acaba, vamos ver o que sobra e bota na agricultura, que é quem produz 40% do PIB, e por aí afora todo mundo fala bem da agricultura, né? É aquilo, todo mundo adula, mas não ajuda. Esse é um ponto que eu queria comentar, Bruno. O outro ponto é em relação à sustentabilidade, meteu o bedelho na fala do professor Sérgio, que ele lembra, ele foi meu professor. Quando eu era mais jovem ainda, eu fiz mestrado e o meu tema foi a avaliação da sustentabilidade na agricultura familiar. Lá na URGS. Preocupado já com a questão desse equilíbrio do social, do ambiental e do econômico. Porque hoje a visão é econômica, não adianta. Os próprios índices de medir desenvolvimento humano, IDH e outros, se vocês olharem, na verdade, né, ele se baseia basicamente, tem outros pontos, educação, escolaridade, tal, ali, algumas coisas, mas o forte, o que diferencia é o econômico. E aí eu vou fazer uma provocação agora para quem está aqui, quem vai nos assistir ou está nos assistindo. É o seguinte, nós também temos essa visão, gente. Quem é de vocês aqui que usa álcool no carro? Se não der menos de 0,7 a relação. Nós sabemos que álcool é nacional, é renovável, gera menos gases de efeito estufa, mas na hora de encher o tanque, o que a gente põe dentro? A nossa decisão é econômica. E os agricultores fazem assim, os consumidores fazem assim, e a gente tem que pensar. Isso tem que haver uma mudança de consciência, como a Márcia falou, se não houver uma mudança de consciência, nós não vamos chegar à sustentabilidade. Se nós olhar primeiro só para o bolso, que tem que cuidar, obviamente, para ter esse equilíbrio, mas eu tenho falado muito isso para os colegas da Emater. Vocês estão lá querendo que o agricultor não use isso, não use aquilo, não compre máquina, não faça tal coisa, mas vocês abastecem com gasolina. E aí a gente tem que fazer uma meia-culpa e uma análise da nossa forma de pensar. Eu queria voltar a um ponto. Esse dado ele é bastante assustador. Os orçamentos da agricultura são, em média, 1,42% sobre o total do orçamento. Mas, Lino, eu queria acrescentar o seguinte, e aí puxando a brasa para o nosso assado da AgriUrb aqui. Se a gente for incluir saúde, né, o posto de saúde lá, a cesta básica, quanto se gasta com tratamentos de doenças que são decorrentes da alimentação inadequada. Pressão alta, diabetes. Hoje, a maior prevalência de doenças que matam no mundo, doenças não transmissíveis, são doenças relacionadas ao consumo inadequado de alimentos. E vejam só que coisa interessante, a alimentação se tornou um tema central, tanto no norte global, nos países ricos, por quê? Porque lá eles comem demais e ficam obesos. O maior problema de saúde pública nos Estados Unidos é o quê? Obesidade. Por outro lado, no sul global, as pessoas comem ou de menos, países muito pobres, né? Ou também comem de forma inadequada. É o que os estudiosos, os epidemiologistas, estão chamando de transição nutricional. Tu começou a tua fala, Lino, com uma palavra-chave hoje, segurança alimentar. Segurança alimentar não é mais só, hoje, sinônimo de ter quantidade de oferta suficiente para alimentar o mundo. Os dados da FAO são claros. Eu fiz um pós-doutorado, agora, a questão de 1 ano e meio, 2 anos, e os dados indicam que já há hoje, Márcia, no mundo, alimentos suficientes para dar de comer em torno de 2.800 calorias por pessoa no mundo. Nós temos problemas sérios de distribuição e do jeito que nós comemos. Isso nos leva, então, Lino, à necessidade
de que os municípios, como eu disse antes, na prática, comecem a puxar o orçamento da Secretaria da Saúde junto com o da Agricultura. E mais, qual é o outro orçamento? Secretaria Municipal de Meio Ambiente traz também para a Agricultura. Por quê? E aí, quem é que foi a Márcia que levantou? Por exemplo, quanto é que as prefeituras gastam com o lixo? E a maior parte do lixo é o lixo orgânico. Qual é o lixo orgânico? Aquele que vem dos alimentos, que são as cascas e tal. Nós estamos botando fora energia, na verdade. Se nós nos municípios, começando os municípios maiores, começar a gerar energia a partir dos alimentos que vão fora, nós vamos poder reduzir os gastos com energia e a alimentação, e os municípios vão poder contribuir diretamente com a redução dos gases de efeito estufa. Vejam como a questão alimentar, se a gente começa a olhar ela pelos outros olhares, a gente conecta questão ambiental, questão de energia, questão da água e questão da saúde, tá certo? Então, nesse sentido, é que nós da universidade, nós nas universidades, Lino e audiência, nós estamos preocupados em sair dessa coisa, temos que produzir mais, tem que produzir disso ou daquilo. Pessoal, nós chegamos a um momento no mundo em que, felizmente, nós temos tecnologia suficiente para resolver o problema da alimentação. Tem outros problemas no mundo que a gente ainda não sabe, que a ciência não sabe resolver. Por exemplo, não se descobriu ainda hoje a cura da AIDS. Mas a cura para os problemas alimentares nós temos. Pessoal, é tão simples. É produzir de forma mais sustentável e consumir de forma mais adequada. Sérgio? É impossível que a gente esteja no século XXI e a gente não consiga resolver esses problemas. Tão simples. Tô lembrando de um exemplo, tem um projeto que alguns parceiros trabalham na Alemanha e na Holanda e na Itália. Eles estão trabalhando com uma ideia que é muito interessante, sobras de alimentos, né? Hoje em dia se fala, né, da proteína do futuro, se discute muito, né, de onde virá. Por exemplo, tem projetos, né, e a gente falava como manter os jovens, né, no campo startups. Então, tu tem hoje uma série do que a gente chama de food techs, né? São novas empresas, novas formas de pensar no futuro, usando tecnologia, pensando em soluções para os alimentos. Por exemplo, a União Europeia tem um projeto, eles estão financiando, não é aprovado ainda pela lei, mas as leis muitas vezes demoram mais, né, do que o avanço da ciência. Utiliza sobra de alimentos com larvas de insetos separadas, selecionados, e esses insetos são processados, que têm alta fonte de proteína, e viram alimentação animal. Né? Então, por exemplo, se tem às vezes uma discussão, mas a agricultura compete com seres humanos para a nutrição, hoje em dia já se pode pensar em produzir proteína utilizando lixo. Né? Uma proteína de alto valor biológico, alto valor econômico, então economizaria, né? Na verdade, a gente poderia pensar nessa alimentação sendo usada para as pessoas. Então, nessa ideia de economia circular, tem vários processos. Né? Então, é bem o que tu fala. Na verdade, é a gente pensar um pouco fora da caixa, né? A gente realmente sair e imaginar como é que eu consigo integrar tudo isso e imaginar essas questões. Né? E isso vale, assim, nós falávamos também, né? Às vezes a gente pensa, só o agricultor familiar. Pô, com as demandas que a gente tem hoje em dia, né? Como é que a gente leva para a cidade? Muitas vezes, se eu levar, por exemplo, os meus vegetais já higienizados, já cortados em porções menores, é muito mais fácil. Né? Eu fui numa palestra de uma produtora, eles vão estar aqui vendendo a chimia deles de erva mate, e ela estava relatando, eu disse, olha, a primeira vez que eu vim na Expo Inter, eu queria vender, e eu levei, né, o pessoal da colônia e tal, somos acostumados a comer bastante, um pote de quase 1 quilo, de 750 gramas. Nas grandes cidades, ninguém tem nem espaço na geladeira para ter 750 gramas. Né? Então, assim, para reduzir o desperdício, para a gente parar... É muito melhor tu pensar em alternativas que vão ser mais sustentáveis, que vão agregar valor também. Né? Então, assim, tem que se pensar numa solução realmente integrada que leve em consideração tudo isso, os consumidores e a forma de produzir. Professora, você falou inicialmente, né, sobre a visão deturpada que muitas vezes o público urbano tem do agronegócio, e pegando esse gancho, inclusive, do nosso participante aqui da plateia. Tem muitas questões do outro lado também, né, que o público urbano acaba recebendo uma informação deturpada, muitas vezes
com meias verdades e acaba manchando o agro, as pessoas que buscam sim produzir de forma sustentável, de forma correta. Então, tem esse outro lado também. Isso é um desafio hoje em dia, né? Com certeza. Com certeza. E, assim, muitas vezes é mais difícil fazer isso porque não existe uma verdade absoluta, né? As pessoas, elas têm muitas vezes as suas crenças ou elas acreditam que isso é certo ou que isso é errado. O que eu acho que nós devemos ter muito cuidado, né, e a gente que trabalha na academia, que valoriza muito realmente a ciência, né, a forma como as coisas são feitas e valorizar o que é feito, são muitas vezes, né, e aí voltando ao gancho da mídia, né, são pessoas que muitas vezes não participam do meio, né, mas utilizam as redes sociais, utilizam a televisão. Fake news hoje em dia também. E fake news total, né, para divulgar informações falsas ou que possam realmente eu diria generalizar, né? Colocar todo mundo dentro da mesma situação. Então, eu acho que nós precisamos ter muito cuidado hoje, porque é muito fácil, né? Qualquer um tem um blog, qualquer um é o dono da verdade, qualquer um tá comentando, para a gente realmente investigar a verdade, né? O que está acontecendo e não se deixar levar, né, muitas vezes por esses atrativos cantos da sereia que nem sempre estão dizendo a verdade, né? Então, assim, valorizar a experiência, a Emater, os relatos de campo, né? Entrar em contato. Eu acho que os produtores, por exemplo, eles têm uma chance incrível com as cooperativas. A gente falava de selos, né, de certificação, por exemplo. É muito importante. Nem sempre tu precisa gastar muito, né? Mas tu pode fazer a autocertificação. Então, assim, se a gente tiver honestidade, transparência, né, vontade de fazer, isso é possível e realmente mostrar o que a gente faz, né? Mas hoje em dia não é uma tarefa simples, né? A gente tem que ser fiscais, né? O produtor ele tem que estar realmente de olho para que aquilo que ele faz bem feito fique. Por exemplo, a gente tem o sistema né, ambiental brasileiro. Pô, nós temos uma lei que é extremamente rígida, né? Nós temos um país que é dos poucos do mundo que tem a maior área de preservação e que valoriza isso, né? Ninguém está tapando sol com a peneira, né? A gente já sabe que tem desmatamento, mas, bom, isso é controlado, existem hoje iniciativas, né, diversas. Tem uma aluna que está trabalhando, por exemplo, sobre a Roundtable, né, por exemplo, o grupo de trabalho da pecuária sustentável, que reúne frigoríficos, reúne ONGs, né? Tudo começou lá com o relatório do Greenpeace de ativistas, né, e que muitas vezes se manifestam. Eu acho que eles têm um papel fundamental para organizar a cadeia, né, para que a gente possa realmente se dar conta e dar as informações que as pessoas precisam, né? Então, essa união dos setores ela é fundamental. Não trabalhar sozinho, né? Contar com os governos, com os apoios, mas não depender do governo, né, gente? Eu acho assim, nós temos que unir as forças e trabalhar com competitividade, porque a corda está cada vez mais curta, né? O Sérgio sabe, os cortes na educação. Então, assim, se o pesquisador, se o produtor não fizer a sua parte, muito difícil. Tá? Fica o meu voto para que todo mundo não fique esperando, mas faça a sua parte e realmente seja produção com sustentabilidade. Papel de todos, né? Então vamos chegando ao fim do painel Os Desafios para a Agricultura em uma Sociedade Cada Vez Mais Urbana e o lançamento da 3ª Conferência Internacional Agricultura e Alimentação em Sociedades Urbanizadas. Para a gente encerrar, eu gostaria de ouvir uma breve conclusão de cada um dos nossos painelistas, começando aqui pela FETAG, por favor. Então, mais uma vez, reitero o meu agradecimento pela participação, né? Principalmente, então, porque, como eu havia falado na minha última fala, ali a gente tem que aproximar esse elo de alimentação com produção, não criar uma rixa entre quem come e quem produz. Esse elo tem que ser um elo amigo. Então, acho que encerro minha fala com isso. Perfeito. Lino, por favor. Bom, eu quero agradecer a oportunidade e agradecer aos parceiros aqui da roda de conversa e convidar todos para ir na nossa casa da Emater. Nós estamos de casa nova agora, ali no espaço da Emater, do lado do pavilhão da Agroindústria Familiar, e dizer que nós temos que nos empenhar muito na AgURB, em função de que essa vai ser uma oportunidade muito grande de se discutir, especialmente as contradições que estão aí, gente. Tem muitas contradições que a gente precisa fazer a leitura. Eu tenho estudado e escrito um pouquinho sobre isso, a questão de que, por exemplo, a análise visual em relação ao uso de agroquímicos é uma contradição,
a exigência de alimentos seguros e limpos, mas cada vez mais a gente vê gente querendo comprar alimento mais processado e com embalagem descartável, esse tipo de coisa. Quer se produzir alimento lá, mas se usa cada vez cada vez mais monocultura e concentração, e as sementes cada vez mais concentradas em uma ou duas variedades. Então, essas contradições a gente pode debater nesse período, professor Sérgio. Eu acho que vai ser muito importante se discutir, porque a gente tem que tomar posição, e isso é fundamental. Professora, por favor. Perfeito. Fica o convite, né, que todos venham a Porto Alegre, aproveitem a Semana Farroupilha, né, acho que vai ser um grande evento, e não deixem de procurar as universidades, né, e centros de pesquisa em geral. Eu acho que essa aproximação ela é fundamental, a gente está sempre abertos, né, a esse tipo de parceria, e será um grande evento. Esperamos vocês por lá. Obrigada pela participação e uma boa feira a todos. Eu quero terminar lembrando que os alimentos e a agricultura foram a dimensão ontológica que nos fez seres humanos. O Homo sapiens surgiu a partir do momento em que ele começou a plantar e cultivar os seus alimentos, e não viver apenas da coleta, né? Então, a nossa condição humana, ela depende fundamentalmente dos alimentos e do que comemos. Eu gosto muito de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que diz que na modernidade, na pós-modernidade, a gente já não é mais avaliado como antigamente, que as pessoas diziam: diga-me com quem andas, que eu direi quem és. Hoje em dia, nós estamos vivendo uma sociedade, mais ou menos como diz o Bauman, do que diga-me o que comes, que eu direi quem você é. Então, o alimento como identidade. E nós temos certeza que o alimento é uma oportunidade incrível para novas atividades, novos negócios. Vide a demanda dos gastrônomos, dos chefes sobre os alimentos tradicionais. Vide o show e a mobilização que a comida causa nas áreas urbanas. Então, ficam todos convidados para a conferência. É um tema super emocionante. Muita vontade de falar, até super envolvido. Muito obrigado, muito obrigado. Perfeito, muito obrigada. Pessoal, palmas então aos nossos participantes. Agradeço a presença, professor Sérgio, professora Márcia, Lino Moura e também o Adric da FETAG. Este foi então o painel Os Desafios para a Agricultura em uma Sociedade Cada Vez Mais Urbana e o lançamento da terceira Conferência Internacional Agricultura e Alimentação em Sociedades Urbanizadas. Agradeço a participação de todos os convidados, também dos nossos parceiros, do público que nos prestigia aqui na Arena Canal Rural, na abertura da Expo Inter 2018. Convidamos a todos a acompanharem a transmissão do Freio de Ouro, a prova máxima da raça equina crioula, grande atração da Expo Inter. É amanhã, domingo, e tem transmissão ao vivo pela tela do Canal Rural a partir do meio-dia. E na manhã de segunda-feira, todos estão convidados para conferir o início da agenda de fóruns ao vivo do Canal Rural, aqui na Arena Canal Rural, na Expo Inter 2018. Teremos o Fórum Canal Rural, o Arroz Gaúcho, contribuindo para o benefício de todos. É a partir das 10 horas da manhã. Muito obrigada a presença de todos vocês e tenham um excelente dia. Valeu, Lino. Obrigada. Foi bom.